voltei para a Secretaria de Educação, fiquei com ela um pouco no setor e fui convidada a ajudar no setor de transporte com a Paula. Fiquei bastante tempo no transporte, fiquei mais de 1 ano com a Paula, ajudando ela, também cobri a licença maternidade dela. Sempre aceitei esses tipos de desafios, né? Você tem interesse em entrar no setor, em auxiliar? Por mais difícil que seja na época, igual cobrir a licença maternidade da Paula, é um setor bem difícil, né? E aceitei, o máximo que pode dar é... O não a gente já tem, né? O máximo que pode dar é dar errado, ter que chamar outra pessoa. Mas se eu tava ali tendo a oportunidade, vamos lá. Sim, tem que ter a coragem de encarar o desafio, né? Isso. Marco Antônio que fala que a coragem não é a ausência do medo, né? Mesmo com medo, enfrentar, medo, né? vamos lá. Aí acabei cobrindo a licença maternidade da Paula. E quando ela retornou, aí teve essa licitação desse outro sistema e precisava de mais pessoas para ajudar no suporte. Eu não lembro na época quem que estava, mas eu acho que era a Michelle. Quando ela saiu, aí ficou eu e o Felipe. O Felipe do financeiro hoje, né? E nós ficamos responsáveis pelo sistema e eu continuei até hoje. Sim. Aí hoje a nossa equipe é eu, Ana Carla, a Thalita não é diretamente do DemandaNet. Ela é responsável pelos conselhos, né? E só que elas nos auxiliam muito. E como a gente fica na mesma sala... Às vezes um atendimento telefônico, né? Ela também tem, né, essa busca por aprender, por ver como funciona. Então ela acabou aprendendo muita coisa da parte de suporte de sistema e acaba nos auxiliando muito no dia a dia. Então a gente também fala que a Thalita é multifunções ali com a gente, né? É parte do grupo, né? Parte do grupo. Thalita dos conselhos e do DemandaNet. E Rafa, você sempre morou aqui em Ourinhos? Sempre morei aqui em Ourinhos. O fundamental você fez aonde? O fundamental, eu comecei no Racanelo. Que legal. Inclusive o infantil, eu frequentei ali o Cecília Meirelles, que hoje é a usina do saber do Racanelo. Olha, nem tem mais. Legal, né? Aí eu frequentei o Racanelo, tive partes da educação fundamental no particular. Rafa, quem era o diretor na época? Você se lembra? Lembro. Os primeiros eu não lembro, mas da época que eu já era um pouco maior, que eu tenho uma lembrança melhor, era o Marco Antônio, que hoje trabalha com a gente. Por isso. Não, tem bastante pessoas da rede que deram aula, que foram meus diretores. Não vou falar, porque a pessoa fala assim, nossa, você tá me chamando de velha. Não, sim, está sim. Não, mas não é. São pessoas que não são velhas, né? Mas quando começaram novas, inclusive os que eu tive aula foi quando os primeiros anos dessas pessoas na prefeitura, né? De carreira. Então tem bastante professores que hoje a gente trabalha junto, mas que deram aula pra mim também. Legal, hein, Rafa? E o ensino médio você fez aonde? O ensino médio também. Eu fiz, o primeiro ano eu fiz no Horácio Soares, né, na rede estadual, depois eu voltei pra rede particular também de ensino. Legal. Aí acabei terminando na educativa. Olha, não tem história, né, Rafa? Tem. Conheceu muita gente, né? Conheci bastante gente. E passa tão rápido esse período, né, Rafa? Passa muito rápido e a gente acaba vendo como passa rápido depois que a gente tem filhos, Sim, né? Sim. O tempo voa. Sim. E a Ana? Ana? Bom, eu sou natural de Pau Sul. Terra boa, hein? Terra bonita. Terra boa. Eu estudei lá, vim para Ourinhos faz 10 anos, quando eu passei no concurso aqui, entrei na prefeitura em 2014. Aí eu trabalhei de escola só no Dias Negrão, não fui secretária volante como a Rafa. Criei raiz lá no Dias Negrão, Sim. Gosto muito do pessoal de lá, eu falo que é a minha escola de coração, por ter trabalhado lá, né? Então eu tenho muito convívio com as pessoas de lá. Muitas continuam minhas amigas até hoje, mesmo não estando mais na escola. Fui para a educação no meio de 2021, não fui para ir para o sistema, mas como estava na mesma sala, acabou meio caindo no meu colo. E a gente já começa a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E eu gostei demais, me identifiquei. Como a Rafa falou, a Thalita nos ajuda, mas a maior parte do sistema é eu e a Rafa. Sim. Então a gente tem uma parceria muito legal e graças a Deus a gente gosta de coisas diferentes. Ficou muito fácil de dividir. Ela é responsável mais pela parte dos alunos, eu gosto mais de RH, então eu fico mais responsável pela parte de contratação, da parte do sistema de contrato, de tempo de serviço, dessas coisas. Mas ambas sabemos fazer tudo. Então quando uma está de férias, a licença
maternidade dela foi bem complicada, eu quase enlouqueci É, fazendo. sobrecarregado. Mas a gente quase enlouqueceu, mas deu conta, né? Sobrevivemos. E aí, então a minha vida foi em Pau Sul, eu morei um ano em Bauru, já morei em São Paulo com os meus irmãos, fiz faculdade de administração com comércio exterior, gosto muito da área da estética, também trabalho com isso. E eu gosto do que eu faço, mas eu gosto sempre de aprender outras coisas, né? Acho que o leque tem que ser... Eu acho que é a vida, né? Aprender coisas novas. Sou curiosa. Eu também sou assim. Eu acho que quebrar essa rotina é interessante, né? Sim. Dá sangue novo na gente. E são áreas totalmente diferentes, né? Mas que eu gosto muito das duas. Eu acho que isso que dá sentido à vida. Né? Novos áreas, né? Vocês têm noção do tamanho e da importância do trabalho de vocês? A gente tem noção que o fluxo é grande. A demanda é muito alta. A demanda do demanda é muito alta, mas... Ele organiza todo o sistema, né? Da parte de atribuição de aulas. Ele faz parte de toda a organização escolar, né? Desde contratação de funcionários, atribuição de aulas, alunos, a parte de matrículas de alunos, transferências, quem entra, quem sai, tanto alunos quanto funcionários, né? A parte de lançamento dos rendimentos dos alunos, a parte dos conselhos, né? Abrange toda a organização escolar, né? Desde a parte transporte, desde o momento que abre a porta da escola até o momento que fecha à noite, né? Na verdade, até depois que fecha, né? Na verdade, que vocês fazem. O celular da gente para, né? O celular não para, a gente não, nas férias, né? A gente acaba atendendo, fazendo final de semana também. Final de semana, né? Principalmente porque como são sistemas integrados do município com a rede estadual, que é todo o estado de São Paulo, que é a sistema sede, né? Então, o sistema sede tem muitos prazos que a gente tem que cumprir, que às vezes esses prazos não vão de acordo com os prazos da rede municipal. Então, por exemplo, às vezes tem algum feriado que o estado não abrange, alguma semana de lançamento de rendimento, às vezes... Que é aquela nossa semana do fim do ano, que a gente fecha do recesso, né? Antes. Então, uma semana antes. Às vezes o município já finalizou, está em recesso, e a gente está lá lançando rendimento, migrando informação em casa para cumprir o prazo da sede. A gente não fazia ideia, né? Assim, a gente tem muita dificuldade. O pessoal que dá um pouco de abertura, a gente até começa a explicar um pouco do funcionamento, porque assim, às vezes as escolas, nossa, eu liguei, você não me atendeu, tô mandando mensagem e ninguém me responde. Só que às vezes as pessoas não têm essa noção de que a gente não atende só a escola, além de são 45 escolas, infantil, fundamental, Fundi 1, Fundi 2, né? A gente atende toda a parte da supervisão, a parte de atribuição de aulas, a gente atende a parte de estoque do NEP, a parte de nutrição, a parte de transporte, central de vagas do infantil. Central de vagas então, assim, todo o sistema educacional. A parte de formadores que estão ali auxiliando os coordenadores nas escolas. Então, assim, são muitos módulos que a gente tem que estar ligado o dia todos os dias, né? Todo momento, acompanhando e dando suporte. Então, coloca aí. Às vezes o professor tem contato nosso. Desculpa. A gente atende professor, supervisor, formador, os secretários escolares da rede toda. Então, às vezes a gente está em algum outro atendimento, principalmente em época de fechamento de boletim de frequência, né? Toda a rede nos procura para fazer alguma adequação, algum funcionário que entra, funcionário que sai, às vezes passou o período do BF já fechou, né? Que o boletim de frequência daí eles pedem para abrir, porque tem que arrumar algum lançamento. Tem a ver com folha de pagamento também? Sim. Então, gente, trate ela bem, quem quer receber aí, hein? Trate as meninas bem. E assim, o que a Rafa tá até falando, da parte que alguns às vezes falam que a gente não responde, talvez tão rápido, é porque nós fazemos o suporte. Por exemplo, a supervisão precisa que seja desenvolvido alguma coisa da sondagem. Então elas entram em contato com a gente marca uma reunião com o pessoal da programação, porque a gente faz muita reunião online, porque a gente tem que resolver, a gente faz o suporte, mas elas pedem, só que a gente tem que fazer parte da reunião, porque a gente precisa entender para dar o suporte. Então, assim, todos os módulos a gente faz de acordo com o que é solicitado.
às vezes demora um pouco para se adequar por ser muitos detalhes. Então nem sempre desenvolve e dá certo. A gente vai vendo as coisas que vão se adequando. Adaptando, né? De repente é novo até para o sistema. Os próprios programadores, né, da empresa DemandaNet, eles falam que o município de Ourinhos, a parte de educação, elas têm muitas particularidades que os outros municípios não têm. Então, assim, é muito detalhe, porque eles atendem mais de, se não me engano, 34, 35 municípios na área de educação, né, um sistema voltado para a educação mesmo. Só que eles falam, o município de Ourinhos é muito diferente dos outros municípios. A gente pede, né? Então a gente pede muito, a gente tem muita adequação a ser feita, porque eles apresentam um módulo de acordo com o que a gente pede, né? Um desenho do que a gente precisa, eles desenvolvem. A gente faz algumas reuniões até para adequar, para ver se está atendendo, se não está, mas a gente vai ver a maioria desses detalhes na prática. Então, por isso que às vezes, mas já não era para estar certo? Não, gente, é um módulo novo, precisa de adequação, a gente precisa de um funcionamento por um período para ver se está atendendo, se ficou alguma falha, alguma coisa que precisa ser adequado. Assim como tudo que a gente aprende novo, né? Sim. A gente aprende... E aparecem situações, de repente, sim. E eu acho que 2 anos para a parte sistêmica é uma coisa muito nova. Sim. Porque eles apresentaram, quando foi... que a Rafa e o Felipe entraram, eles apresentaram a espinha dorsal. Então, essas adequações que vão fazendo é para o nosso município, de acordo com o que é pedido. Então, vai sendo aos poucos. Se você for ver, que nem fala assim, mas isso não tem no sistema. Mas para o sistema funcionar redondo, precisa de alimentação de informações corretas. Então, assim, eu sou um pouco chata. É que a gente é muito sistemática, né? O sistema sistemático. Então, eu gosto de informações, eu peço muita coisa, eu gosto de informações completas. Então, talvez alguns secretários não compreendam isso. Não curtam muito. E a gente pode falar porque a gente é dessa classe, né? A gente nos conhece. Então, assim, porque a gente pede muito, mas a gente não pede só por, eu só quero saber. Não, porque a gente precisa alimentar o sistema e a gente quer que seja cada dia mais real, mais próximo. E vai impactar no trabalho do próprio secretário. E lembrando também que, assim, quando a gente pede alguma informação, talvez para aquele módulo que a gente lança essa informação realmente não é necessária naquele momento. Sim. Só que o sistema ele é totalmente interligado. Então, às vezes a gente lança alguma informação no prontuário do professor, que essa informação ali pra gente é só fim de informação mesmo. Mas na hora que a gente puxa, por exemplo, uma contagem de tempo, aquela informação faz toda a diferença. Aumenta ou diminui a contagem de tempo. E assim funciona na parte de alunos também. Mas pra que precisa disso de aluno? Mas não pode ser da forma mais simples. A gente até queria que fosse. Mas às vezes a gente pede essa informação tem que ser dessa forma, porque em outro módulo, essa informação vai fazer toda a diferença. Porque para você não precisar lançar de novo a mesma informação em vários módulos, ele puxa de um módulo central. Sim. Então, assim, a gente acaba lançando ali para que outros módulos funcionem sem que a pessoa tenha que ficar lançando novamente tudo aquilo de novo. Entendeu? Então as pessoas, mas não precisa disso. Facilitar, isso. Né? Então o começo do abastecimento de informações, ele é muito importante. Que nem, por exemplo, a parte de aluno, que é a Rafa que cuida mais. A parte de aluno é a única parte do sistema DemandaNet que é interligada com a sede. Tem integração direta. Integração direta. Então, a partir do momento que você salva no demanda, as informações migram para a sede, que é o sistema estadual. Então, se não tiver exatamente do jeito que a sede aceita, não migra. Inclusive, se tiver de acordo com o que a sede aceita, mas a informação for incorreta, igual a gente fala assim, no demanda a gente tem autonomia para fazer alteração se necessário. Na sede, não. Então, assim, a partir do momento que migrou para a sede, a gente não consegue mais perdeu o controle. Aí, dependendo do que for, a gente consegue solicitar para a diretoria de ensino. Mas é muito burocrático. Então, por isso que às vezes a gente é até chata nessa parte. Gente, presta atenção, lê de novo. Coisa muito séria, né? Porque assim, a gente fala, mas não tem como alterar? Tem. A partir do momento que está no demanda, a gente consegue fazer a adequação. Se a gente não consegue lá, porque a gente é um filtro aqui, né? Sim. Muitas coisas a gente consegue resolver aqui no nosso setor. O que a gente não tem autonomia no sistema para fazer, a gente manda para os desenvolvedores e eles fazem a alteração lá direto no código do programa ou no banco de dados. Então, por isso que às vezes a gente não consegue resolver na hora alguma situação também.
disseram assim, nossa, mas eu já pedi. Falou assim, não, gente, a gente já solicitou. Mas é uma demanda que a gente não consegue atender aqui. Precisa ser no código-fonte, precisa ser uma tratativa direto no banco de dados. Então a gente acaba passando para eles. Então a gente faz esse filtro, a gente resolve o máximo que dá aqui e o que não dá a gente passa para eles, justamente porque eles também têm essa demanda de 35 municípios. E eles são né? muito solícitos. Nós temos o WhatsApp deles, a gente liga e fala, Vocês estamos precisando urgente. uma boa relação também, né? Sim. Assim, eles não demoram, acho que o sistema antigo demorava em torno de um mês, né? Eles tinham um prazo de 30 dias para resolver alguma demanda que a gente solicitava. E como a empresa demanda net, né, a gente passa pelo saque do grupo assessor, a gente encaminha para eles. Mas se for alguma coisa muito urgente, no máximo uma semana. É muito rápido. A maioria das coisas se resolve no dia ou no próximo dia. Né? Eles estabelecem o prazo, mas sempre cumprem antes. Sempre cumprem muito antes. A maioria das coisas a gente consegue resolver ali na hora, né? Legal. Coisa de 1, 2 horas a gente já resolve. Porque são coisas emergenciais mesmo, né? Sim. O povo é ansioso hoje em dia, né? O pessoal hoje é Vem muito... com o problema, já quer a solução. É ansioso. É. Quantos também. professores Nós a gente tem na rede? Você tem noção? Quantidade de professores que vocês atendem hoje na rede? É que assim, muitos professores, as escolas fazem um filtro, porque a maioria das solicitações, se acontece com um professor, acontece com outros. Então, se todos os professores nos procurar para atender alguma demanda que está acontecendo com todo mundo, a gente não dá conta. São raros os casos pontuais. E assim, quantidade, eu não vou saber te falar, William, porque tem muito professor que tem 2 contratos. Isso que eu ia falar agora. Então. Tem muitos que tem 2 contratos. E assim... mas acabam para a vocês sendo 2 professores, sim, né? Sim, não, isso No caso. E a rotatividade é grande também. Tem professor que pega na atribuição, desiste, depois entra outro no O que lugar significa dele. mais trabalho ainda. Sim, Mais trabalho para vocês ainda. E assim, eu tô fazendo uma coisa que isso é meu, de querer organizar, eu tenho um pouco de Toque. Aí eu tô pegando, porque eu acho que o sistema DemandaNet na parte de recursos humanos, ele tem que ser um espelho do sistema SMART, que é o sistema da RH central. Então, como ele puxou o banco de dados do sistema antigo, só que tinha muita coisa que estava desatualizada, não estava correta, então eu estou passando um pente fino, eu pego todos, eu comecei pelos professores adjuntos, eu pego todos os contratos antigos, eu vou lançando tudo, e estou fazendo tempo de serviço por tempo de serviço de professor adjunto. Aí eu ligo para o André, peço todas as faltas que estão lançadas no sistema, porque esse acesso eu não tenho. A gente acaba passando Ano pente por ano. fino, Tem né? professor que tem 42 contratos. Nossa. Então, assim, a gente não faz só o sistema do suporte, A gente- erro. A gente também alimenta, porque a gente Banco quer de que o dados. sistema funcione de Funcione. forma E a correta. gente entende a dificuldade, por exemplo, de pegar um setor, a escola fala assim, não, faça um pente fino, eles também têm a demanda deles, então a gente auxilia nessa parte de RH. Na parte de alunos, sempre quando a gente não está em atendimento ou suporte, eu pego uma escola específica, a gente tem a lista, né? Essa eu já terminei, agora eu vou pegar essa. E faço um pente fino comparando o sistema sede e o sistema DemandaNet. A gente tem uma tela de A gente comparação. tem uma tela de comparação. Se o aluno entrou, se o aluno saiu, se as datas estão batendo. Porque, assim como o RH tem que ser fiel ao RH do sistema SMART, o sistema DemandaNet tem que ser igual ao sistema sede. Então, se tem divergência de endereço de aluno, se a numeração na sala no DemandaNet o aluno é um número, no sede é outro, todas essas divergências implicam em não migração de informação, de rendimento, de O que frequência. acontece muito na parte que a Rafa cuida também, é que às vezes o administrativo da escola, eles atualizam o endereço do aluno, porém eles não fazem a georreferenciamento. Se não faz o georreferenciamento, que é colocar a casa do aluno lá Ali no no mapinha, mapa. Já bloqueia a parte migratória de informação. são muitos Então, detalhes. assim, são vários detalhes que no dia a dia a gente acaba reforçando. Nossa, mas de novo elas estão falando isso? Mas porque senão não migra a informação mesmo. E também a gente acha uma forma mais, assim, ética, nós mandarmos uma informação no todo do que ficar mandando Para um num grupo pontual. Então, assim, porque às vezes aquela pessoa não errou agora, mas ela pode vir a errar. Então, uma coisa que ela lembra, porque o dia a dia do secretário escolar também é muito corrido. A gente sabe que ele tem muitas atribuições, porque estamos na educação, mas somos secretários. Então, isso a gente se coloca no lugar do secretário, que já vivemos isso também, né?
E a gente também não sabe do dia de amanhã. E inclusive Sim. no sistema, o que a gente faz? Como a gente já tem essa visão de secretaria de escola, a gente Fica mais fácil. e a gente tenta adequar os módulos para facilitar a vida do secretário escolar, a vida do usuário final que vai estar preenchendo ali no dia a dia. Então, às vezes, eles falam assim, mas vocês não pedem desse jeito, mas muitos módulos não somos nós que desenvolvemos. Sim, Inclusive, a gente não tem autonomia para falar desse jeito ou daquele. Então, a gente tem que atender, por exemplo, o transporte. Quem usa é a Paula. Então, a gente marca uma reunião com ela mostra para o desenvolvedor o que ela precisa, a gente participa para a gente ver como vai funcionar. Aí o funcionário diz, mas eu preciso que seja preenchido dessa forma. A gente fala, gente, não é a gente que define como vai ser. Quem utiliza o transporte é o setor de transporte escolar. Então, é a Paula e o Peterson que tem que definir o que eles precisam para o transporte rodar no município, nas escolas. E aí o secretário escolar vai ter que preencher esse módulo, alimentar esse sistema com essas informações, para ela ter essa informação e poder o aluno pegar o transporte naquele determinado ponto, para ele descer no outro, quem vai buscar, quem vai levar, as autorizações. Então, assim, é muita informação que eles falam, mas não precisa disso. Fala, gente, precisa disso. Na verdade, pra gente talvez não precise e pra escola também não. Mas para outra pessoa que vai utilizar aquele módulo, seja necessário. Como a gente disse, todas as informações que as escolas preenchem no sistema, elas são interligadas em outros módulos. Eu fiquei pensando aqui, Os na economia de relatórios. recursos também públicos, né? O georreferenciamento. É direito do aluno ter o acesso à escola próxima à sua residência. Sim. Se você tem um sistema bem alimentado, mostra a Fica escola muito mais próxima fácil. para o aluno, garante o direito dele e vamos dizer assim, policia os recursos, né? Um Sim. recurso bem gasto, bem trabalhado. Inclusive nessa parte a gente, assim, é muito burocrática, né? Sim. Por isso que a gente pede muita atenção na parte de georreferenciamento. Inclusive porque tem regiões que tem mais de uma escola próxima daquele aluno. Sim. Então a gente calcula em metros mesmo, assim, diferença de 1, 2 Vai longe, a metros, região qual é o ali do setor. Recanto dos Pássaros, imagina. Que no fundamental tem o Faz Salem, tem o número, Georgina, faz né? diferença. Tem o Nilson de Freitas, que é tudo ali naquela Na região. Então, metros fazem É diferença. verdade. Então, essa parte é interligada na escola, na parte da supervisão, na parte da central de vagas, no caso do infantil, Sim. na parte do transporte. São vários módulos que utilizam a mesma informação que o secretário lança ali na hora de fazer a matrícula. Mas Né? é tudo sistema, né? A gente fica imaginando que a dependência nós temos desse sistema, né? Tanto que por isso que às vezes alguma adequação deu algum erro, alguma coisa no sistema, eles vão buscar no código por quê? Deu um erro naquele módulo. Mas às vezes o lançamento que aquele módulo puxou a informação é num módulo primitivo lá atrás, que passou por outro para chegar naquele. Sim. Entendeu? Então eles têm que fazer a tratativa reversa, né? Chegou ali da onde? Por isso que às vezes demora um pouco, porque eles não vão adequar a informação daquele módulo específico. Eles vão buscando a origem da informação da onde foi lançada inicialmente. Né? Então, assim, A gente não para. a gente não A para. educação não para. Não. A educação não para. E a educação, literalmente. uma coisa que eu falo muito lá no nosso setor, a educação é um universo à parte da prefeitura. Sim, De tudo. Ela é diferenciada desde da hora-aula do professor, a forma como é paga. Por exemplo, numa outra área tem a hora extra de uma forma, a Isso. carga suplementar do professor é outra totalmente distinto, né? diferente. Então, assim, é tudo diferente. Tanto que quando eu entrei, eu já tinha trabalhado em escritório de contabilidade na parte de RH. Quando eu entrei, eu falei, gente, eu não sei Nada a nada. ver. Nada. É totalmente diferente. Tanto que o primeiro ano pra mim, enquanto secretária escolar, foi um grande aprendizado, porque tem coisas que só acontecem uma vez no ano na escola. Então você vai aprendendo, é muita informação. E você Aí, acaba esquecendo, porque você não mexe faz uma vez por no ano. resto do ano. Aí a hora que vira o ano, nossa, vou ter Como que que eu vou fazer mexer isso de novo, mesmo? não lembro. Eu tinha um caderninho que me acompanha até Anota, hoje. né? Vai anotando. E principalmente assim, na parte de professor é hora aula, na parte de funcionários é aula relógio. Então assim, tem muita distinção, né? Sim. Aí tem professor que é professor, mas não tá dentro da sala de aula, Sim. tá exercendo alguma outra função. Aí ele tem que contar aquela carga horária, mas ele não cumpre hora relógio, ele cumpre hora aula. Isso. Não, e tem invertido. diferença entre carga suplementar, carga complementar.
Tem muita coisa. Um dia a gente pode marcar só para explicar essas coisas. É, Eu acho que ainda não vai dar nem tempo. É um pouco A rotina do extenso. professor é muito diferente Muito. do que a gente conhece no trabalho comum, do que as pessoas que estão nos ouvindo aqui conhecem. E a gente fala assim, é a hora de trabalho, é 1h, 60 minutos. 60 minutos. Aí já vai falar na questão do município, 55. É Uhum. 55? 55. 55 no estado, 1h de trabalho, 45 minutos, é isso? Eu não sei do Se eu não estado, me engano, diferente, no diferente, estado eu é não sei, diferente, no certo. estado O a hora estado é 50 minutos, eu acho. se eu não me engano é 45, 45, ou pode ser 50. Mas enfim, tá vendo que muda até. Muda tudo, né? Muda do município para o estado, então são E pra muitas conciliar, particularidades. quem tem 2 cargos? O município. Nossa. É, na hora de fazer o acúmulo. Eu vivi Tem 2 cargos. É uma bem luta para puxado. conciliar. Tem 2, 3 contratos ativos. Enquanto é município distinto. Ai, Então, essa parte da migração, principalmente na parte de contrato, é complicado porque como tinham escolas que não davam, mudava só a lotação, o professor saía de um lugar, eles davam baixa no contrato. meu Então, às Deus. vezes, tem professor que está com 20 contratos, você vai lá no Esmar, ele tem 10. Porque no outro sistema ele ia gerando o número de Sim. contratos. Então, você tem que ficar Organizado. olhando um ao outro. Tanto que Comparando. a Thalita, quando alguém entra na sala, fala: o que a Carla tá fazendo? Que eu tô lá contando, fazendo as coisas. Ah, ela é louca, ela fica o dia inteiro contando. E eu tô lá olhando aqui, olhando Pra lá. ver. Ó, certinho, vou tentar né? dar uma resumida. O secretário da escola alimenta o Demanda Net. Na parte é isso? administrativa. Parte administrativa. A parte mais de aluno e de boletim de frequência, né? Eles passam as informações pra gente. Sim, de alunos e E de boletim de funcionários. frequência funcionários É. e Então é professores. dali que Na- parte Então o primeiro começa, passo. o primeiro passo começa na escola alimentando esse sistema. Isso. Eles também que colocam os professores, eles criam as salas e colocam os Colocam professores os dentro dessas professores. salas. Sim, Que é eles só a passam partir. essas informações para vocês. Não, isso eles fazem na Isso. escola. A gente Mano, confere. aí vocês fazem a conferência. Esses dados são os que são utilizados por toda a rede Toda para rede. verificar, por exemplo, quando lá na secretaria a gente vai pedir uniforme para as crianças. São a partir desses dados que a gente Sim, pede. a gente Por isso que o trabalho Então, deles é muito Para importante. vocês terem noção, aquilo que a gente está falando é muito grande. Se errar um número lá para mais ou para menos, pode faltar material didático, pode faltar uniforme, pode faltar alimentação Pode dar ou sobrar. Ou A sobrar, diferença. Ou dar diferença no pagamento, Ou de dar diferença- professor, ou- de funcionário. E às vezes a gente sente mais rápido a diferença. É, sente no bolso, né? Sente no bolso. Sente depois do. Então a importância de recebimento. ter esses dados e de fazer a conferência, de ter eles corretos, que é o papel de vocês, pelo que eu entendi, né? Assim, resumindo para o pessoal A gente que soluciona os problemas. acompanhando. que É, está na verdade, acompanhando sim. que não tem tanta profundidade, né? Às vezes não Nós somos os consegue bombeiros entender o que da eles É, a falam. educação. gente acaba apagando os incêndios que surgem. Às vezes dá algum erro no lançamento. Ah, lançou errado a carga suplementar. O RH verifica, né, lá da Secretaria de Sim. Educação, né, no André. Aí, ou eles passam para a escola e solicitam a correção, acaba chegando na gente, a gente faz essa correção e adequação no sistema. Não que a gente vai pegar a escola por escola e conferir. Às vezes a gente são situações que Peculiar, acontecem. né? Não, às vezes acontece com Acontece, frequência, a gente já bate o olho e a gente, opa, tá errado. Aí a gente mesmo já entra em contato com a escola, ó, corrige isso aqui. Eu, né, às vezes você passou, não viu, passou batido, antes de chegar no RH. Então muita coisa a gente consegue filtrar Fazer um ali. filtro. Por isso É que é que legal como ter um o fluxo é trabalho grande, contínuo, né? Porque vezes você vai não- pegando experiência no que está fazendo, É. faz muito mais rápido. Então a gente Legal bate essa o olho e já continuidade. consegue ver. A parte de alunos Tô vendo também. aqui a Thalita Nogueira. A Thalita é fã Mandou aqui, tá mandando coração, mensagem. Aí, ó. Ela é a nossa terceira Mandou- pantera. Aí, ó. É, na Mandou minha marida. Está aqui não entendi espiritualmente. Eu sou a nada, Thiagão. marida, eu sou a É marida. marida, Tá aqui espiritualmente. não sei o quê. Gostoso assim, né? Ela que faz a nossa. Assim, eu e a Ana, a gente é muito espontânea, né? A gente não tem filtro. Às vezes, do jeito que a pessoa fala, a gente já responde sem pensar muito na resposta. Fala, nossa, não devia ter falado isso, né? Ah, mas é ser autêntico, né? Mas eu Aí e a a- Rafa, a gente dá uns pega às É. vezes. A Thalita que É, ela é o equilíbrio faz nosso. intermédio. a Mas é gente. bom. Acho que a gente é como- muito parecida e convive muito, né? A gente fala que a gente tem uma relação de irmã. Mas a eu gente acho que fica e daqui a O pouco William, a gente nós já. passamos por isso, né, William?
eu, o William e o Alexandre, a gente tem isso também, né, Alexandre? Né, William? Sim. Eu acho que é muita intimidade. Fica meio que coisa de irmão, Às né? vezes as pessoas chegam, ih, elas brigaram, elas discutiram, daqui a pouco tá de volta. Não, Aí mas daqui chega 5 tarde, minutos, Mas é aí já intimidade, tá as mesmo. duas A intimidade brincando, gera isso. dando Esse risada. é o gente, às vezes problema. fala assim, eu falo assim, eu não ligo do que você falou, não gostei da forma que você falou. Daí eu fico lá Ah, na lá, minha, divido, né? depois Aí- eu volto, tá tudo certo. Ah, mas é Viu, assim você vai lá, mesmo. pega café pra mim? É. Pego. Isso, aí, ó, já perdoa. Já perdoou. Mas é gostoso isso, né? E vocês almoçam juntos também, né? Eu às vezes, porque ela e a Thalita mais, né? Porque eu moro mais Ah, perto. é ela- verdade. Mas a gente ficou tão amiga que ela deu o maior presente pra mim da Thalita, né? É, assim, a gente é parceira de trabalho, a gente Sim. é amiga de vida. E ela deu o filho dela pra gente batizar. Isso. Aí as Nossa, duas legal. são, né? Ele Madrinha. tem a madrinha de batismo, que é a Thalita, Aham. e as duas de consagração, que é a Ótimo. Ana e a Josiane, que é a minha vizinha, né? Sim. E o papel de parede do computador de vocês? É o né? Neneco, né? É, é. Aí o padrinho dele também, que é o Vitor, tá sempre presente, Aham. graças a Deus ele é muito amado. Ah, isso é tudo, né? Por isso que ele tem um monte de madrinha, né? Sim. Ele é muito E muda a vida, muito né, Rafa? A amado. maternidade, né? Muda, eu falo que muda até nessa parte de ser mais paciente. Sim. Tanto com ele, né, com a criança, lógico, mas com as pessoas ao redor. Eu falo, eu era muito mais estourada antes dele, com todo mundo. Aham. E hoje eu já vejo a relação com as pessoas de forma diferente. Sim. E a vida ganha um outro sentido, né, Rafa? Ganha. Até O a filho forma muda da a vida gente, da da gente, gente agir no dia a dia, É um amor maior, né? Não dá pra mensurar. não dá, isso, né? não tem como. E conversa com seu pai, com sua mãe, o servô. Diz que é maior que a maternidade. Ai, eu não tô com pressa de descobrir, não. Vai já passar rápido. E parece que o sentimento é mais forte ainda. Eu Rafa. falo, Imagina. ele tem 1 ano e 3 meses, eu já sofro porque eu falo, nossa, daqui uns 15 anos eu já vai estar com namoradinha. Não, não Passa quero. Daqui uns 15 anos, olha só. Mas passa Daqui uns rápido ele. 15 anos. Dá a impressão que são muitos anos, né? Rapaz. Mas vou, ó, o sou Lucas, muito o rápido. mais Eu velho, já tá com sofro 14. Criança hoje. tá com 1 ano, daqui uns 15 anos vai ter uma namorada. Mas passa muito Passa rápido. mesmo, gente. Pra vocês terem ideia, já sofro com essa informação. O meu pai que falava isso, ele falava assim, quando eu tinha 40, a gente olhava pra trás e falava assim, nossa, tem uma vida. Ele falou assim, passou tão rápido que Boa. eu tô com 83, parece que foi ontem. Ele estava, É. né? Ele faleceu em dezembro. Aham. Mas ele fala assim, passa muito rápido. Muito Sim. rápido. E o pai, você me contou que ele era seminarista, né? Meu pai, Ah, ele então era foi. ministro da Ele Eucaristia. é muito religioso. Ele e minha mãe se conheceram na igreja. E você é filha mais nova, né? Sou. Paparicada. Sobrinha do Tacho. Paparicada. Só um pouquinho. É o filho mais novo? Sou Rafa. É, Todo mundo. muito. Mas Um é pouco. bom assim, né? Mas assim, seu pai não conhecia, você comentava comigo, a gente, parece que a gente conheceu de tanto que você falava Ele sobre era ele. meu parceirão. Mas você fez um bom trabalho, foi boa filha, amou Eu não tenho pesos na consciência, não. Eu fiz tudo que eu pude. e fica com a gente por toda a eternidade. Sim. Isso é eternidade. Né? Você é ele aí, representa ele. Viva também, Sim. a alegria que viveu. É isso que vale. Eu falo que eu puxei a braveza da minha mãe, que eu sou um pouco brava, só um pouquinho. E o humor do meu pai, que ele era bem, sabe? Da zoeira. É que assim, a gente tem esse negócio ali no setor, né? A Ana mais, ela predomina. A gente não pode ver uma vergonha que a gente quer passar. Sim. As rainhas do bola Aí fora, ela né? fica ali, Só que a tirando Ana sarro. Não, elas falam que quando eu tô de férias, o setor fica quieto. Quando eu tô lá. Fica silêncio. Eu não sei porquê, mas tudo No bem. meu setor é a Silvia Graça, que representa essa zoeira, essa brincadeira. Eu falo O que- barulho. E quando ela se ausenta, às vezes é necessário, a gente sente falta daquele Uhum. riso. É tão bom, né? Ilumina o ambiente. O Na humor é vida, gostoso, né? né? E tem dia que elas Isso. estão mais assim, não todo dia, mas eu já chego lá cantando, né? Já Isso é chego. bom. Ah, você quer Às vezes dar eu só olho pra Thalita Cantando assim. Rebelde. Às vezes. Rebelde, às vezes. Justin. Aí eu olho pra Thalita, o que aconteceu? Ela fala, deixa, daqui a pouco ela tá normal de novo. Ah, mas é tão gostoso, né? E são memórias afetivas que vão Sim. sendo construídas, né? E o tempo vai passando e é isso que fica dessa convivência, né? É que eu falo pro William, pro Alexandre, assim, esse programa mesmo, né? É gostoso fazer, né, William? Com E é o que certeza. fica. É um legado que a gente está construindo, né? É igual eu postei, né, na passagem, né, assim, como é bom ter boas pessoas boas ao Sim, nosso boas lado, pessoas né? boas. Boas Sim, pessoas boas. sim.
e nos dá força para continuar, para fazer a diferença. Mas a Ana não vai cantar aqui? Não. Igual ela canta na Não, sala? eu canto muito, eu sou muito A gente desafinada. fala, nossa, Ana, Mas é isso que a gente como quer. cantora, Não. você é uma ótima secretária escolar, viu? Não, e eu canto. Ainda outro dia a Camila tava lá o ano passado, ela e o Marco Antônio, eu cantando, elas chegaram e falaram assim, a Rafa, eu não lembro onde que a Rafa tava, eu sei que ela não tava. Aí falaram assim, Thalita, como que você aguenta? Vou pedir pro Lucas colocar e pôr um negócio aqui de abafação. Eu falo, gente, e eu vou cantar em inglês, eu nem sei inglês, e se reclamar, eu canto em turco. Aí quando foi a escola de idiomas lá pro CREF, né? Ela já grudou, o professor de inglês falou, viu? Eu canto muito, eu preciso explicar inglês. Eu quero falar em espanhol, explicar em inglês. Ele, nossa, Porque a gente não aguenta mais ela cantando em inglês. tudo errado. Sem inglês. Sem ser inglês. Sem ser É o inglês. meu inglês. Dela, É né? o O meu inglês inglês. particular. Ela né? entende, é isso que importa. Ela deveria criar uma língua, então, uma língua Sim. particular e ensinar o pessoal. É, né? Eu vou pensar nisso. Pensa nisso. Mas assim, a gente não pode reclamar, porque por mais difícil e corrido É, que bem seja o nosso corrido. dia, né, essa irmandade que a gente tem ali entre a gente faz Construir, ficar né? mais leve. Sim, Né? a rotina fica mais suave, né? Sim, alivia um pouco, né, esses percalços do dia a dia que a gente enfrenta. Com certeza. E é bom que também a gente reveza a Os TPM surtos, né? e os surtos. Então Uma Sim. ali. Não, agora é minha vez. Isso acalma a outra. mesmo. Os ânimos, né? Uma calma a outra. E o grupo ali do CREF é bem legal, né? É, Tem super atores, legal. O pessoal é O muito gente Marquinhos. boa. E o Marquinhos? Ah, Marquinho, ele não para, né? Quando Ele- você acha que ele tá na sala dele, ele já tá resolvendo alguma coisa na Ele é rua, hiperativo, depois né? ele é. Demais. Ele e o patinete dele, quando você vê, ele já tá lá no fundo, na O brinquedoteca. patinete dele. Quando não, vocês começam a escutar um barulho, ele já tá ali roçando massa, É. mil e uma utilidades, Ele não né? para. Ele não para. No proativo. né? Teve um dia que tava caindo um galho, quando eu olhei, ele já tava em cima da árvore com a motosserra, eu falei, gente... Não tem limite. Ele daquele tamanho dele, ele já vai subindo, já Ele é vai... rápido. Ele é pequenininho, né? Ele É. consegue, pequeno e Ligeiro, leve. ligeiro. Então ele ligeiro. consegue escalar, consegue passar nos buracos pequenos. E aí consegue resolver Ele é esses fera, problemas aí. E Rafael Direito? Como é que tá? Ah, então, a Tá minha, estudando? a minha pretensão era estudar pra OAB, né? Mas agora curtiu o Entra, né? Então, aí com a maternidade acabou ficando um pouco mais difícil, o tempo mais corrido, mas agora eu quero Retomar, né, né? retomar os Sim. estudos. O direito eu concluí, agora retomar os estudos para prestar o OAB. Eu nunca prestei, né? Então eu Você vai não tenho passar, nem ideia vai de passar. como é e da dificuldade. Sim. Eu falei assim, não vou prestar por prestar, né? Eu quero estar preparada para Isso. prestar e já ter um resultado bom. Sim. Mas agora eu tô curtindo um pouquinho, né? A Isso mesmo. maternidade. E o pai aposentou, né? Aposentou pai é ainda policial? não, ainda não. Policial civil, né? É outro que eu acho que eu não. Por mais que a gente fale assim, não, descansa, tá na hora já de descansar, trabalhou muito. Eu não consigo ver ele não estando ativo, né? Deve ser difícil, né? pra quem Ele é meio igual proativo. eu, assim, ele é muito proativo, ele quer estar sempre fazendo alguma coisa. Sim. Ah, tá trabalhando ainda, nem doente, segura o homem em casa. A mãe trabalha na educação especial, né? A minha mãe trabalha, ela, Ah, olha, rapaz. ela faz mais de 35 Nossa. anos que tá na Sabia? PAI. Que a mãe dela trabalha Não, achei na que. educação especial. Ela tem uma carreira ali. Ela é uma das mais antigas, né? Que Sim. hoje estão ainda trabalhando, né? Tem as companheiras dela ali. Mas ela, eu falo assim, para trabalhar na APAI não basta querer e gostar. Sim. Eu acho que a pessoa tem que ter o dom para aquilo. Tem que ter. Eu já fiz, né, o serviço de voluntariado há alguns anos. E a gente vê o quanto é difícil trabalhar na APAI, né? Tanto pela parte do dia a dia mesmo, pedagógica, Rotina, né? quanto a parte emocional. Sim. Então não é fácil, né? Porque ali não acolhe o aluno, o atendido, acolhe toda a família, né? Então assim, a pessoa tem que ter o dom para fazer aquilo, tem que ter a sensibilidade necessária, não é só querer, só ter a parte pedagógica A ali. técnica, né? Eu falo, não é só a parte técnica, só ir lá fazer a faculdade, tô Só pronto. executar, né? É. É diferente, Você né? precisa ter ali uma sensibilidade, uma humanidade que não é fácil, Sim. né? As dificuldades deles no dia a dia, a dificuldade de vida, né? Sim. Da família, do atendido ali, não... Quantidade de realidade diferente da PAI surpreende a gente. né? É uma Trabalho rede muito bonito, né? É uma
rede muito grande, né? E é interessante, né? Eu falo, e o município tem sorte ainda de ter a Sim. PAI ali, Que ajuda muito. que ajuda muito nessa parte Uma de pessoa com inclusão, deficiência, E cada avanço, né? A autonomia. Às vezes escovar o dente com uma criança, para ela. a gente vê isso, por exemplo, o meu filho, aparentemente não tem nada, né? Uhum. Tem 1 ano, nunca foi diagnosticado com nada. Então, cada avanço dele, a felicidade que ele fica, Acho que é né? A próprio cada ser vez humano, que né? aprende alguma coisa, a gente vê para quem tem um tipo de dificuldade, como isso é aumentado. Nossa, Né? potencializado, né? Aprender a dar um passo ali, né? Levantar, quem tem dificuldade de levantar. Então, assim, cada evolução que eles têm no aprendizado é muito aumentado. Sim. Isso. Pra ele, pra família, né? É significativo. É significativo Hoje de demais. manhã, antes de vir pra cá, eu vi um vídeo mesmo de uma mãe, de um autista, Sport 3, ela comemorando o filho falar oi pro amiguinho no vídeo. Que legal. Eles estavam conversando por vídeo, nossa, e Uhum. ela abraça ele como se fosse um gol da final da Sim. Copa do Mundo. É emocionante, É muito assim, de ver. emocionante, né? Porque E eles vivem essa Isso é uma realidade ali no dia a conquista, dia, né? Todas as conquistas, todos os aprendizados, as dificuldades de cada um, da família. Então, assim, é uma bagagem emocional também. A pessoa tem que ter quem essa, tá lá vai carregar entrega isso com mesmo, ele. né? essa entrega e ter essa parte de saber o que leva junto, né? Porque para não ficar carregando uma bagagem emocional negativa, Isso. porque não é fácil. Não é. Não. Por isso tem que ter Separar é muito O separar, né? Essa parte Sim. Tipo, emocional. deixar o profissional lá e voltar pra Isso. casa e não. Só Não com- deixar, né? Afetar Uhum. negativamente. Né? Uma das coisas que é muito legal é que, assim, a gente sempre que fala de escola, a gente lembra geralmente da sala de aula, do professor, do aluno, né? E a Mas gente esquece da parte técnica, a gente né? esquece que elas mesmas não lidam com alunos, por exemplo, diretamente. Nem com Quantas o público, pessoas como vocês têm na rede, né? Eu que falo fazem assim, a parte por técnica. trás dos bastidores, né? É o que Sim. faz a escola abrir as portas. Pro ator Pro principal aluno, trabalhar, professor. que é Porque o sem professor, o secretário, todo por suporte. exemplo, eu vou dar o exemplo só do secretário, mas todos são importantes. A limpeza, limpeza, a a comida, alimentação, o inspetor, todos. Mas, por exemplo, o secretário, sem o secretário não tem matrícula. Se não tem matrícula, não tem, o professor não dá aula. Não Sim. tem aluno. Não tem aluno. É a estrutura do sistema. Né? Então, assim, é uma engrenagem que faltando um não funciona. É verdade. a importância de todos mesmo, né? Aí todo mundo fala, educação, a pessoa lembra ali do professor. Sim. Fala assim, gente, não esquece da parte técnica, a gente tá aqui também, Sim. dando o nosso melhor no dia a dia, né? A gente usa muito o termo hoje educadores por conta disso mesmo, para entender que todos lá fazem parte da educação do aluno, todos que estão na escola, sem exceção. Igual você falou, se o secretário não tem nem matrícula, se a criança chegar lá e não puder dar um bom dia, dar um suporte para uma criança, para um pai, acabou, né, o sentido de ter escola. Quando eu tava no Dias, tinha um aluno que ele e o irmão da Casa Arco-Íris. E um deles, ele gaguejava muito, ele era muito tímido e tal. Ele chegava e ele criou uma afinidade comigo. Tanto que eu falei assim, se eu tivesse estrutura psicológica e financeira, eu teria levado ele pra casa. Porque eu fiquei apaixonada nele, né? Ele tava no 2º ano e ele chegava todo dia, ele estudava tarde, ele ia lá, ele me abraçava e falava, tia, me leva pra sala. E se eu tava atendendo, eu tinha que falar pra ele esperar, eu levava ele de mão dada até a sala. E eu fiquei apaixonada nele. Eu fiquei sabendo que ele foi adotado, eu fiquei muito feliz, eu espero que... Então você imagina a falta de uma mãe, de alguém que acolhe. Não, ele é a coisa mais E linda. você, carinho ali, Ah, né? e no você dia a representava dia. essa mãe, né? Ele via você, né? Aí eu levava ele até a porta da sala e ele entrava. Era terrível. Ele era terrível, mas ele era a coisa mais linda. E eu morria de vontade de levar ele embora. E é uma luta para eles entenderem, né? Que a vida, a pessoa passa por isso, né? Você imagina um dia de Natal sem pai, sem mãe? Difícil, né? Os mais Pequenininho. terríveis são os que E mais ele dão já amor, chegou a pedir pra eu levar ele pra casa. Aquilo lá cortava meu coração, né? Eu falo Ah, assim, a espaço, gente não né? pode... todo mundo enfrenta as dificuldades da vida, né? Sim, Igual eu falo assim, eu não acho que as minhas dificuldades são maiores ou menores que a dos outros. sim. Não tem uma métrica pra Não, falar não o tem. quanto é O difícil, impacto né? no outro. Porque assim, às vezes alguma situação pra mim não é tão complicada, mas pra Ana é mais complicado Sim. de passar por É aquilo e verdade. É vice-versa. verdade mesmo. Então questão de saúde, questão familiar, né? Às vezes a gente até chega num dia que não é um dia legal, tal, a gente acaba sendo estourada com outra pessoa, fala assim, nossa, tem que ligar pra pessoa e pedir desculpa
desculpa, porque eu não tava num bom dia, né? Isso. A gente tenta separar ao máximo isso do profissional. Sim. Mas não tem como, às vezes acontece alguma coisa na Somos um família, só, algum né? problema de saúde, né? A gente é uma pessoa só, a gente é Sim, humano, é verdade, acima você de tudo, né? E às vezes, nossa, mas é só isso e você tá desse jeito, então a gente não pode medir muito Mensurar por isso. E às a dor vezes, do outro, aquele né? só isso é a ponta do iceberg que a pessoa tá Isso. vendo. Às vezes É um ela passou gatilho, por né? tanta É. coisa. Ela já tá, tipo, às vezes Tanto sofrimento, guardando levando, aquilo. levando. Uhum. Então é complicado. Claro que a gente seria muito bom se a gente separasse, vestisse a roupa e falasse assim, agora é a Ana profissional e eu Não é esqueci só. tudo É. que os meus Só problemas lá em profissional. casa. Na teoria é bonito. Mas né? infelizmente Na não dá. é. O mundo corporativo gostaria que fosse assim, Sim, né? robôs, Mas né? não As é. meninas às vezes falam assim, nossa, Rafa, como que você consegue aguentar tudo isso na parte de saúde, Ela principalmente, tem né? Eu muitos tenho problemas minhas autoimunes. questões, minhas doenças Isso. autoimunes, né? Nossa, você passou por tudo isso, mas desse jeito, mas nem parece que você tem, né? Sim. Justamente a questão autoimune, Uhum. às vezes você não aparenta, né? O que você tá sentindo, o que você tá passando, Sim. os efeitos da medicação. É, Só que muitas coisas, mais da parte emocional, eu falo assim, nossa, como que você aguenta? Eu, por muito menos, já teria explodido, né? Então, assim, são dores que são diferentes pra mim, só que, Sim. né, pra Você outra soube lidar pessoa. com construir isso. Quando a gente criou o programa, tinha esse intuito também, a gente conversou sobre isso, de mostrar o lado humano do profissional. Sim. Porque às vezes a gente vai passando batido, né? Uhum. Ah, a escola tem que me atender, tem que dar É. suporte, aí tem que fazer. E tem sempre um ser humano ali atrás. Sim. Sim. Mesmo quando, principalmente quando erra, né? Que geralmente é quando vem o pesado, as críticas, a gente entende que não é a intenção errar, mas que é humano. E para ver que todo mundo tem os seus sentimentos, os seus problemas. Um tem mais limitação que o outro tem em mais uma limitações. coisa, em outra. E que se caso erre, gente, caso o profissional aí, o educador erre com o seu filho, alguma coisa, não foi a intenção dele. Jamais. Jamais. E eles dão o melhor pra fazer, mas tem esse lado humano, né? Por trás de cada profissional. Tanto que, assim, ali a gente tá numa posição que a gente sempre recebe a pessoa já com pedras Com nas problema. mãos. Sim. Porque a gente tá ali pra resolver problemas, a gente entende isso. Então, dependendo do problema, a coisa, a pessoa tá muito alterada, tipo, não, vou ver e tal. E a gente nem questiona muito, espera, assim, não, deixa eu ligar pra essa pessoa mais tarde ou amanhã pra eu entender melhor o que tá acontecendo, porque no momento ela tá estressada com isso. Então, no momento da raiva, ela não consegue nem explicar pra gente Isso. porque ela fica brava Assim com o mesmo. sistema e a gente dá o suporte do sistema. Em quem que ela vai descontar? É projeto em vocês. Elas acaba projetando muita coisa na gente. É, E a leva gente também é bastante. humano e Também, acaba tem recebendo, sentimento. né? Acaba Tem que dar aquela estressando, respirada. Então, assim, Amanhã muitas eu falo vezes a com gente você. fala assim, não, espera, daqui a pouco eu ligo pra Mas é inteligência pessoa. emocional. Ou às vezes a pessoa falou com uma. Eu falo assim, Ana, liga porque eu não tô com estrutura pra resolver É, isso sei, agora, pra imagino. falar com essa pessoa agora porque ela também tá alterada. Por Não isso vou que E ela conseguir também não resolver. tá no bom dia, ou vice-versa. A Thalita também, que a Thalita. Aí liga pra Jamais. escola tal e resolve que tá acontecendo isso. Então, assim, a gente tem esse jogo de Isso. cintura ali pra acabar não explodindo em quem não Isso. tem Depois por que não tem- passar por e aquilo, não tem né? volta, não tem essa intimidade. A palavra não tem volta, É. né? E às vezes não tem tanta intimidade com a pessoa reconhecer que aquele dia você não estava legal. É. É difícil para nós, né? Porque Marco assim, Antônio mandou uma mensagem aqui pra vocês, antes de cortar, que a gente tá caminhando pro fim, tem que não. ler, né? Passou rápido. Parabenizo você, Rafa e Ana Carla, pessoas sérias, queridas e que fazem a diferença na educação municipal. Marco Antônio sempre participa com a gente, muito é um obrigada, querido. Marco. Luciano mandou Recíproca mensagem aqui pra verdadeira. vocês, lê pra elas aí, Tiagão. Essas meninas são as linhas de frente das várias vertentes da educação. Parabéns pelo trabalho fenomenal que vocês diariamente se dedicam para o melhor funcionamento do Emazanet, né? Ai, que Obrigada, legal. Lu. É muito gostoso, assim, ser reconhecido, É. porque como a gente fica ali nos bastidores, né, a gente não tem essa visão do que a gente faz. Da importância do A trabalho. gente, a gente não Se aparece, esforça, então. a A gente não Thalita brincou aqui, aparece. Mas é por isso que é legal trazer o pessoal aqui, a gente gosta que vocês venham, fizemos questão, por isso, para vocês lembrarem desse momento. Quando a gente traz os outros profissionais, os educadores aqui, para eles lembrarem da importância que eles têm. Igual a gente falou, mais uma vez vamos ressaltar, todo mundo é importante na educação. Sim, a Thalita brincou aqui.
quando ficam me perguntando se pode ou não falar. Ah, é. Vocês E liberam aí a ela? gente fala assim, ai, Thalita, eu quero falar isso. Posso falar? Não, não pode. Ou pode, mas fala desse jeito. Então ela tem assim, como que ela Mais fala? jogo de Ela é cintura. polida, Ela né? é polida. Nós somos ali as brutas. As ogras. As A Lu, ogras. formadora de história, está dizendo que vocês são lindas, né? Excelentes profissionais. Ai, obrigada. Mas a Obrigada, Carla Lu. também, elas são meninas super poderosas. São mesmo, empoderadas. A gente tem um carinho muito grande por todos, mas principalmente assim, pelo pessoal do CREF, que a gente Convive, né? E eles acolheram um a gente acolhimento muito muito ali, legal. né? Porque nós somos o único setor técnico que é ali no CREF. Sim. Sim, Né? O restante é tudo pedagógico. sim. Então, assim, a gente teve um acolhimento muito A gente bacana. chegou por último e eles já nos acolheram Abraçaram, como né? se fossem deles. E, gente, Excelente. passou já, graças a Deus, já findou esse programa. Doeu menos do que a gente Ah, imaginava. vai. Nem doeu. Rápido, Você né? viu que vocês ficaram Você pensando, viu? né? Ela falou assim, eu só vou se você for. Eu falei assim, gente, eu morro de vergonha. Aí, deram As show. duas com vergonha. Não ficaram ai, eu não quero nervosas. falar. E daí viemos as duas pra dar força uma pra Mas deram um outra. show de bola. Obrigado pelo Obrigada carinho a de vocês participar. pelo convite. Obrigada pelo E convite. saibam que são grandes profissionais. E muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente não consegue, né, William? A instituição não consegue agradecer da importância de cada um de vocês. Vocês são muito importantes. Obrigado pela amizade de vocês, pela companhia, que por tudo que vocês agradece. fazem pela educação e por tudo que vocês estão construindo. A gente tenta ser as melhores pessoas, né?